E aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de calorimetria. E esse é o exercício. Nós temos um gráfico da variação da temperatura em função da quantidade de calor recebida. O exercício quer saber qual que é o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o calor específico latente de fusão, calor específico latente de ebulição, calor específico quando está na fase sólida e o calor específico quando está na fase líquida. Então vamos resolver o exercício, mas antes disso vamos analisar o gráfico. Vamos analisar o gráfico em si. Nós sabemos que quando está ocorrendo uma mudança de estado físico, o que está presente é o calor latente. E nesse caso, não há variação de temperatura. Então aqui nós sabemos, neste ponto, que está ocorrendo a fusão. Neste ponto está ocorrendo a ebulição. Aqui passagem do sólido para o líquido e aqui do líquido para o vapor. Então nós sabemos que aqui é a fase que está tudo sólido, aqui é a fase que está tudo líquido e aqui é a fase que está tudo vapor. E nessas três partes que a temperatura está variando, o que está presente é o calor sensível, que é o que está relacionado com a variação de temperatura. Então vamos começar a resolver. Alternativa A. Qual que é o ponto de fusão? Bom, nós sabemos que o ponto de fusão é quando passa do sólido para o líquido, né? Ou do líquido para o sólido, mas no nosso caso é sólido para o líquido porque nós estamos no aquecimento. E é justamente aqui, neste ponto, que começa a acontecer essa fusão. Que dura até aqui, nós sabemos que não muda a temperatura. E a temperatura onde está ocorrendo a fusão é aqui, 20 graus Celsius. Então o ponto de fusão é quando a temperatura tem o valor de 20 graus Celsius. E o mesmo raciocínio para o ponto de ebulição. A temperatura nesse caso é 60 graus Celsius, porque é aqui onde está ocorrendo a ebulição. 60 graus Celsius. Então resolvemos já uma alternativa. Vamos para a próxima. Alternativa B. Ele quer saber o calor específico latente de fusão e o calor específico latente de ebulição. Vamos começar pelo de fusão. Nós sabemos que o calor latente é igual a massa vezes o calor específico latente. Nesse caso, de fusão. Né? E a fase onde está ocorrendo a fusão é esta daqui. E nós sabemos que o calor envolvido nessa parte está nos dado aqui no gráfico, né? É essa quantidade aqui, de 50 até 150. Logo, 150 menos 50, né, essa quantidade de calor aqui é 100. Então, são 100 calorias. E a massa 500 gramas. Vezes o calor específico latente de fusão. Então, cortando 0 com 0, 0 com 0, nós vamos chegar que o calor específico latente de fusão é igual a 1 sobre 5, o que é 0,2, isso, calorias por grama. Agora vamos descobrir quanto vale o calor específico latente de ebulição. O raciocínio também é muito parecido. Né? A quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor específico latente, nesse caso de ebulição. A ebulição está ocorrendo nesta parte aqui. E nós sabemos que a quantidade de calor envolvido é aqui, de 300 até 500. Então é 200 calorias estão envolvidas na ebulição. Então, 200 é igual a massa, que é 500, vezes o calor específico latente de ebulição. Então nós vamos chegar aqui a esse calor específico latente de ebulição, que é o que a gente quer saber, cortando 0 com 0. É igual a 2 sobre 5, o que é igual a 0,4 calorias por grama. Então, nós acabamos de resolver mais uma alternativa. Só falta a última, que é aquele que quer saber o calor específico na fase sólida e o calor específico na fase líquida. Né? O calor específico sensível, né? Para ser mais específico. Então, vamos resolver. Aqui, vamos colocar a alternativa C aqui. O calor específico quando é sólido. Bom, é nessa parte aqui, vou até colocar com outra cor. É nessa parte aqui que está ocorrendo uma mudança, uma variação de temperatura, né, que é o que está relacionado com o calor sensível, quando está na parte sólida. Né, nós sabemos que quando um meio de calcular o calor sensível é tendo o calor específico. Então é a partir daí que nós vamos partir. Nós sabemos que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico. Nesse caso nós vamos colocar sólido, porque é o calor específico na fase sólida, vezes a variação de temperatura. Então,
Quanto que é o calor que está envolvido nisso? Nós podemos ver que nós vamos pensar nessa parte aqui, que está ocorrendo uma variação de temperatura na fase sólida. A quantidade de calor envolvida é de 0 a 50. Então é 50. A massa é 500. O calor específico na fase sólida é o que a gente quer saber. E a variação de temperatura é de 0 até 20. Então aqui, 20. Então, vamos cortar esse 0 com esse 0. Nós vamos chegar aqui. O calor específico na fase sólida é 5 dividido por 1000. Se você quiser melhorar, é 5 vezes 10 a menos 3 unidade, calorias por grama grau Celsius. E vamos fazer aqui o mesmo raciocínio, né? Alternativa C aqui ainda, para nós descobrirmos o calor específico na fase líquida. Então, a mesma expressão, calor sensível, né, vai haver uma variação de temperatura, é a massa vezes o calor específico, nesse caso, na fase líquida, vezes a variação de temperatura. Então, vamos substituir os valores. A quantidade de calor envolvida é esta daqui. Nós podemos perceber de 150 a 300. Porque esta parte aqui é onde está ocorrendo uma variação de temperatura na fase líquida, que é o que a gente vai considerar. Então, a quantidade de calor fornecida é de 150 calorias. 150. O que vai ser igual a massa, 500, vezes o calor específico na fase líquida, que é o que a gente quer saber, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é essa variação aqui, a gente pode perceber. De 60 a 20. 60 menos 20 é 40. 40. Então, a gente vai resolver aqui essa conta. Então, eu vou cortar um 0 daqui com um 0 daqui. Nós vamos chegar aqui, o calor específico na fase líquida é igual a 15 dividido por 5 vezes 4 vezes 10 a segunda, né? Eu só coloquei em potência. Vou cortar esse 5 com esse 15, o que vai dar 3. Então, vamos deixar meio que em fração mesmo. Nós vamos chegar que isso é igual a 3 quartos, ou se você quiser 0,75 vezes 10. Passando esse 10 a menos 2 para cima, esse 10 a segunda para cima fica 10 a menos 2. Vezes 10 a menos 2. Esse daqui é o calor específico sensível na fase líquida. E a unidade, calorias por grama grau Celsius. Ficou meio apertado, né? Mas deu para entender a ideia. Esse é um exercício até bem completo, que envolve vários conceitos. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.